Agora veja, isso aconteceu comigo, só que eu já tinha 9 anos, né? Foi o negócio do Eurico Barçanufo, foi justamente isso. Eu falei o que era, o meu pai falou assim, não, você desenha como é que é, esse espírito que você viu, esse cara, mostra aí como é que é. Aí eu desenhei, meu pai falou, não conheço, bobagem. Aí eu guardei o negócio. Aí eles foram lá conversar, estão dando café para o sargento Aristides, com a mulher dele, que é a dona Maria, estão dando lá o negócio, ela que era médium. Estão dando lá o negócio, quando o meu pai falou, pois é, o menino até viu lá a pessoa que estava aí trabalhando com vocês, aí fora do corpo. E eu até falei com ele, porque ele tem uma certa facilidade para desenhar, ele desenhou, mas eu nunca vi aquela cara. Aí o sargento falou, opa, vamos lá ver isso então. Então eles foram lá atrás de mim. Isso de noite, eu já estava me preparando para redormir depois do negócio. Então, aí lá fui eu, mostrei para ele, tirei o desenho e mostrei, né, que eu tinha guardado. Ele pegou o desenho e falou, espera aí, tirou a carteira dele, tirou uma foto e mostrou para o meu pai. Falei, senhora, aqui. O menino viu. Como é que é isso? Então eu provei que eu tive fora do corpo, não teve jeito. A projeção ficou provada. Como é que é isso? Nem meu pai, nem minha mãe não conhecia nada do Eurico Barçanufo. Ninguém era espírita, não sabia nada dessas coisas. Trouxe como é que era. Meu irmão, eles deixaram de fazer a sessão espírita porque ele estava desenganado. Está entendendo? Agora, isso foi em 1941. Eu tinha 9 anos. Agora, as primeiras coisas que você lembra dessa maturidade já parapsíquica, começa com que ano, com que idade? Não, comigo as coisas começaram, mas assim, que aconteceram fatos que foram registrados, eu tinha 3 anos, foi em 1935. Agora, isso ficou registrado pelo seguinte, em 1935, o meu pai fez a casa onde eu passei a minha infância, até os 12 anos. Dos 3 aos 12, nós ficamos nessa casa. A casa ainda existe até hoje, na Avenida Olegário Maciel, que é o centro da cidade de Monte Carmelo. Lá era cemitério. O meu pai foi o primeiro residente que construiu uma casa no ex-cemitério, o cemitério antigo. É tanto que tinha coqueiro do cemitério, etc., aquelas coisas todas lá no quintal. Cemitério do interior tinha muito coqueiro, eles gostavam de enfeitar com coqueiro, as coisas. Então lá tinha isso tudo. Agora, então, como foi a passagem, em 1935 aquela casa foi feita, inclusive a casa lá na frente, hoje eu acho que não tem mais, mas eles gostavam de construir e colocavam o ano esculpido na frente da casa. Lá tinha 1935, bem na frente da casa, sabe? Então, isso tudo fixou. Foi aquele ano que eu comecei a falar. O meu pai, com a perna só, com aquele negócio, ele pegou lá um carro e foi lá para ver a construção. E ele me levava, que ele gostava muito de ver. E eu, com 3 anos, a primeira vez que eu fui lá, eu subi no pé de jatubá. Quando eles foram me procurar, eu sumi. Então está todo mundo, cadê esse menino? Vão atrás, como é que é? Quando eu vi, eu lá de cima do jatubá, estou aqui. Era um pé de jatubá, que também era do cemitério, que estava lá. Agora, o pé do jatubá era fácil subir. O jatubá, às vezes, ele dá uns galhos que vão subindo assim, ó, pega com o outro, e aquilo vai longe. Então, dá para você andar, até segurando em cima, embaixo. Era fácil de andar. O pé de jatubá é fácil para subir. A maioria deles. Agora, isso tudo marcou, porque foi ali que eu comecei a falar as coisas mais sérias, o que é que havia. Aí foi feito, então, os quartos do meu pai e da minha mãe e o quarto da gente, que era criança. Mas naquela ocasião era só eu não tinha ainda irmão. Então, meu pai me dava muita atenção aquele negócio, até o meu segundo irmão nascer, que foi 4 anos depois, eu nasci em 1936. Sabe como é que é? Foi depois que foi para essa casa. Agora, com isso, eles arranjaram, eu lembro bem, uma coisa muito interessante que havia, o seguinte, os tetos para fazer o forro da casa era caro demais. Então, tinha o povo dos índios que mexia com um trançado, do jeito que faz cadeira, eles tinham esse tipo de coqueiro e outras coisas mais, que trançavam uma rede que os índios usavam. Aquilo servia de forro. Lá em casa, o forro que tinha era isso. Todos os quartos tinham, e em cima.
Porque aquele que não tinha, você via, então, as telhas, o telhado, a coisa toda. Agora, o meu quarto e o quarto da minha mãe lá, do meu pai, tinha esse forro. Isso em 1935. E aquilo era pintado, certinho, bem feito. Ficava bonito o forro, o material. Mas é um negócio assim um pouco precário. Agora, o que eu sei era tudo feito por índio. Então, eu economizava 4 por 4 metros. Eles faziam aquilo tudo emendado. E depois fixava lá em cima. Negócio muito bem feito. Eu não sei se alguém já chegou a ver esses forros. Do jeito que tem essas cadeiras de vime, o negócio é mais ou menos daquele, só que tem que é tudo trançado. Muito bem feito. Agora, tudo é de 1935, isso aí. Então, a partir disso, eu comecei a falar o que tinha. Essa casa, um monte de coisa que aconteceu comigo. Eu vivi lá de 1935 até 1944. Mas aquela questão das retas que você teve da parte intermissiva em relação aos seus pais, essa junção que você já contou já antes, foi nessa idade também? Não, porque aí eu comecei a contar umas coisas a partir disso, que para eles era impossível. Mas também eles não tinham saída para saber como é que eu sabia daquilo. Então, por exemplo, as coisas que eu contei, os negócios que havia na outra casa. O que é que tinha antes de eu nascer? A outra casa, que era do amigo nosso, que eles derrubaram para fazer uma plantação e fizeram a casa no outro lugar. Eu lembrava da casa antiga e descrevi tudo. Então, como é que é? Eu vi o negócio antes de nascer. Como é que com o menino, alguém instruir ele disso? Lá não tinha ninguém para fazer isso. Você entendeu? Então, com o passar do tempo, são vários fatos que não havia saída. Eu estava encantoado com essas ideias. Ou admitia isso, ou eu era um louco. Chegaram à conclusão que eu não era tão doido assim. Porque no início eles acharam, não, esse menino é muito imaginoso, muito imaginativo. Tinha vários nomes para eles usar para isso. Com o tempo eles falaram, não é assim. Agora, por exemplo, eu comecei a falar da casa desse nosso amigo, que eles acabaram com ela. Tinha o problema da tempestade na outra casa, que eu estava no braço do meu pai, debaixo da mesa. Foi assim que a gente se salvou. Agora, eu fui falar o que é que tinha. Porque a minha mãe falava que eu chorava muito, até os 11 meses, mas que depois eu passei a ficar tudo de olho aceso. É tanto que eu tenho o olho grande. Ela falava assim, você colocava aquele olhão que era um holofote. Via tudo, está tudo olhando e queria perguntar sobre tudo. Você sempre foi desse jeito. Era um problemão. Tinha gente que não tinha paciência comigo. A minha mãe falava assim, meu filho, não pergunta nada para fulana, não. Ela é muito cansadinha. Entende? Eles já me calçavam porque sabiam as coisas. Porque com quem eu estava perguntando, queria saber como é que é, de que modo que é. Por isso que não tinha jeito. Agora, por exemplo, eu falei lá dessa casa, eu mostrei para eles um negócio que eu estava no braço da minha mãe, na época que eu estava chorando sem parar. Então, isso foi durante esses 11 meses. Eu lembrei dela, dos negócios que a gente apertava e estourava, porque aquilo, eu, menino, via aquilo, fazia barulho, tof! Então eu gostava daquilo, entendeu? Para ver. E parava de chorar. Então, toda vez ela me levava na horta, lá no quintal, que tinha uma espécie de vagem. Lá é muito comum em Monte Carmelo isso aí. Então, você estoura, parece aqueles estouros daqueles negócios de plástico que você pega. Mais ou menos o som é aquilo. Entende? Folha de plástico. Agora, veja, eu comecei a contar isso e o ambiente todo para eles. Como é que era? Aí eles começaram a ver, não, tem umas coisas que eu estou falando que é antes dele nascer. Tem outras que devem ser coisa de espírito. E tem outras que é coisa que aconteceu, porque nós participamos. O negócio da casa, que caiu o telhado, que a casa foi embora, que eles tiveram que sair de lá, porque destelhou tudo, foi uma dessas, sabe como é que é? Tempestade de vento, violenta mesmo, vendaval brabo, que destruiu uma opção de casa lá. E o meu pai, mais a minha mãe, tudo comigo, o meu pai estava segurando debaixo de uma mesa,
que a mesa era de fazenda, daquelas de madeira dessa grossura que vinha da roça, então muito forte. Os caibos, as coisas todas caíram em cima da mesa. E a gente ficou por baixo. E eu estava no braço do meu pai. Aquilo é também do período de 11 meses que eu chorava. Você está entendendo? Agora, diz o seguinte, que durante a tempestade eu não chorei nada. O negócio ficou maior, né? Maior do que qualquer dor na minha cabeça. O negócio era ver aquele, o negócio tudo caindo. Como é que era? Sim. E devido à casa ser bem no meio de um antigo cemitério, no começo, como é que era a situação? Eu nunca tive medo dessas coisas. Oi? Eu nunca tive medo. Agora, mas assim, não havia repercussões na família, no pai, na mãe? Quando a minha mãe, mas o povo lá fazia orquestra e começava a tocar, levantava a turma do cemitério. Eu depois, mais tarde, eu comecei a ver uns filmes, aparecia esse filme de horror, que o cara chegava no cemitério e aparecia aquela multidão levantando do túmulo. Eu falei assim, ó meu povo. Era a turma lá, era justamente assim. Mas tirando isso aí, não tinha repercussão patológica no teu pai, na tua mãe? A coisa mais séria foi que eu vi o homem que ele teve problema, porque ele, em legítima defesa, ele acabou com o cara. E o cara começou a me perseguir. Não podia assediar meu pai, porque eu não saía do corpo, eu que saía. Então ele começou a me atacar. Agora, eu cheguei e comecei a descrever o cara. Agora, no máximo, porque o cara não tinha os incisivos superiores, os laterais e centrais. Então ele era 1001, como a gente chama, sabe? É como se tivesse 0 aqui e 2 não. Então, eu cheguei e fui descrever para ele como é que era. Era justamente o cara dele. Aí todo mundo começou, e ele aí quis conversar comigo, como é que era, de que modo que era. Agora, foi tudo assim espontâneo. Tudo começou quando meu pai estava lá ouvindo os processos lá de rádio. Eu tinha um rádio Philips em cima, então ele sentava na cadeira aqui embaixo. E ele ficava lá e ouvia as notícias. Ele seguia tudo quanto era política internacional, sabe? É tanto que na Segunda Guerra, tudo isso eu segui junto com ele. Eu acompanhei a guerra, como é que era. Menino, eu estava sempre com ele, ele queria que eu ficasse sempre com ele. Agora, um dia, então, uma noite, ele vira para mim e fala assim, meu filho, eu queria saber uma coisa, por que você não gosta de dormir? Por que você está sempre querendo ficar igual a gente? Você não pode ficar igual a gente. Nós somos pessoa crescida. A gente pode dormir mais tarde. Menino tem que ir para a cama cedo. Aí eu virei para ele assim, eu não gosto de dormir, meu pai, porque tem um homem que não gosta do senhor. E ele falou que não persegue o senhor, porque o senhor não sai nem conta com ele, é só eu. Então ele me persegue porque eu sou seu filho. Então, é um negócio. Agora, ele fica em cima de mim, me cria problema, não me deixa em paz e perturba meu sono. Então, meu pai falou assim, mas quem é esse homem? Por que que é? Olha, esse homem não gosta do senhor. Mas como é que é esse homem? Aí eu falei assim, o senhor sabe, papai, sabe como é que é? Esses caras desdentados, gente que não tem dente. Ele não tem esses dentes aqui em cima. Esses 4 aqui, ele não tem. Aí o meu pai arrepiou, né? Ele viu direitinho descrevendo o homem que ele tinha matado. O caso é o seguinte, lá era igual Serra Pelada, tinha mineração. Meu pai era dentista, e era dentista que usava e levava o gabinete dentário dele para atender os outros. A maioria daquilo era para tirar as locas de dente, que está tudo podre, aquele negócio todo, sabe como é que é? No interior, porque o povo, naquela ocasião, década de 20, 30, era terrível. Então, numa dessas que ele está lá, nesse processo igual Serra Pelada, o povo só dormia depois dos tiros, aquela coisa, uma loucura danada. O problema de polícia era tudo de qualquer maneira, tal. É tanto que o meu avô, mais tarde, foi até delegado lá, por causa dessas coisas. Meu avô morreu, tinha 3 balas no corpo, para você ter uma ideia. Agora, com essa situação toda, tinha muita prostituta. Havia prostituta muito bonita naquela história. Um cara se apaixonou por uma prostituta. Essa prostituta se apaixonou pelo meu pai. Isso é todo mundo solteiro. Agora, com isso, meu pai não queria nada com a moça, mas ela estava insistindo com ele. Por quê? Ele tinha um certo status que no meio daquilo ele era o dentista, que atendia os outros, aquele negócio todo.
Tinha um cavalo que levava os negócios, com o gabinete dele, de um lugar para outro. Ele atendia até junto das fazendas da mineração, tudo aquilo. Com isso, então, o cara sabia, num dos percursos que ele ia passar, e ficou de tocar em cima de uma árvore. Na hora que ele passou a cavalo, puxando o jegue lá que estava com o gabinete dele, o cara pulou em cima dele. O meu pai, que andava armado, tacou fogo nele. Ele pulou com um punhal em cima do meu pai. Mas não chegou a atacar meu pai, porque, entende? Ele conseguiu superar. Agora, com isso, o cara morreu, ninguém ficou sabendo disso, as coisas foram passadas, mais um que morreu, eles enterravam, ficava nisso mesmo, que aquilo ali era um cemitério, sabe como é que é? A situação toda. Agora, eu não estou sabendo de nada. Aquilo passou. O meu pai voltou para casa, porque nessa ocasião era separado da minha mãe. E eu chego e mostro o cara aqui. Provou tudo para o meu pai, falei assim, esse menino viu tudo. Foi por isso que depois, quando aconteceu o caso com meu irmão, foi depois disso, eles admitiram o meu processo de ter saído do corpo. Não, eu sei, porque ele já viu antes. Agora, meu pai não falava nada disso para ninguém sabia disso. E sim, eu aqui fui, dei a bandeira, você está entendendo, do negócio. Agora, de qualquer maneira, as consex do cemitério não se incomodavam com a turma ali, morando ali? Não incomodava, mas agora, por exemplo, você sabe que, às vezes, eu tinha aquela dificuldade, dá para dormir. Tinha esse homem e tinha um ambiente lá, porque o meu pai também, às vezes, ele entrava numa depressão, começava a beber sem parar, aquele negócio todo, e aqui passar 3 meses sem sair do quarto. Então, isso aí era um problema. Agora, o que se passa? Eu, então, quando o negócio era difícil para dormir, eu fixava muito meu pensamento nas coisas, queria que tudo ficasse em paz ali, etc. Tal. Aí aparecia um anjo do lado esquerdo para mim, a cara de um anjo, era uma mulher, é uma anja que eu falava. Eu falava assim, não, é uma moça que aparece, muito bonita, entende? Do lado esquerdo. Quando ela aparecia, não tinha nada, eu dormia logo, não tinha problema nenhum. Mais tarde é que eu fui ver que era monja. Agora, a monja, nessa ocasião, já vivia, ela vivia na Espanha. Está entendendo? E ela saía de lá e ia olhar o que é que estava se passando na minha infância. E ela sabia os casos do meu pai, da situação lá, como é que era, o ambiente que nós vivíamos. O ambiente não era fácil. O meu pai nasceu nesse lugar da mineração, que hoje é a Estrela do Sul, lá chamava Cabo da Bagagem. É onde descobriram um dos maiores diamantes da América toda, que é chamado Estrela do Sul, enorme. Isso aí é clássico, está registrado, todo mundo sabe disso. Agora, hoje o nome de lá, esse diamante mudou o nome lá da cidade. Lá era Carmo da Bagagem, virou, hoje é Estrela do Sul devido ao diamante. Tem uma estrela, que eles falaram que era do Cruzeiro do Sul, como se fosse uma estrela do Sul. O diamante era tão grande, parecia uma estrela. Entende? Que descobriram lá.